Hoje a minha convidada exausta é a maravilhosa Caroline Figueiredo e a gente vai conversar sobre maternidade e como a sociedade deixa as mulheres invisíveis. Por que a gente não tem um filho? Pode ser a solução para o nosso relacionamento. Filho não é solução para nada. Que a gente possa ter filhos com parceiros e companheiros que não enxerguem a gente só como mães, né? Porque, enfim, ser mãe de parceiro também já dá outro vídeo, né? Porque aqui, ó, olha eu aqui. Total. E aí, minha guerreira, como é que você tá? Nossa, eu tô exausta. E aí, Carol, qual que é essa história? Pois é, a minha história tem a ver com relação e tem a ver com maternidade. Eu fui mãe aos 21, né, muito nova pela primeira vez, aos 23 eu era mãe de dois. E desde que eu sou mãe, agora há mais de 10 anos, me vem muito essa frase: que mulher é essa que é mãe e quer postar fotos ou vídeos de biquíni, de rebolando? Que mulher é essa que faz educação, que estuda, que tem cursos e palestras de educação de filhos e também quer trabalhar sobre a própria sexualidade ou quer falar de sexualidade? Eu voltei a ter vida social só no meu segundo filho, né, quando eu já tinha 23 anos, e eu chegava nos lugares. Podia ser uma festa, podia ser uma reunião, podia ser o que quer que fosse, onde quer que fosse. A primeira pergunta era: cadê as crianças? Ué, mas as crianças estão com quem? Né? Tipo, como se eu não pudesse realmente ter vida, que é uma pergunta que não fazem para o homem, né? Só que isso tudo eu vivi há 10 anos atrás, onde a gente não falava sobre nada disso. Né? Então, que importante também as mulheres estarem acessando as suas vozes para contar o que todas nós passamos. Aí você fala: nossa, não fui eu sozinha, você também, né? O que eu sinto é que é um divisor de águas na relação, é quando eu percebo que o cara é meu parceiro, quando eu tô lá, né, na liberdade, na criação, né, no meu aspecto, né, livre nesse sentido, mas quando eu estou segurando, né, a força que é estar com dois filhos, né, eu percebo que não tem ainda esse companheirismo, assim, e é de um lugar muito assim, da mulher ter que dar ideia. Por que você não chama eu e as crianças para irmos aí na sua piscina nesse dia de sol? Por que você não inclui, né, o convite às crianças? Então, assim, é um lugar de muita carga mental de sempre a mulher ter que estar, né, trazendo. E sem contar, assim, Alice, uma coisa muito séria, porque quando você é mais velho, vou fazer 32 anos e com filhos, parece que a gente vai para dois caminhos. Ou assim, pô, já tenho dois filhos, quem vai me aceitar com dois filhos, né? Talvez eu esteja sendo muito exigente. Olha, mas ele até tem conexão com as crianças, então eu vou passando por cima de muitas coisas. E a outra opção é o medo de você ficar sozinha, de que ninguém vai te assumir com dois filhos, com a demanda que é, né? A vergonha de ver os filhos tretando na frente do cara e você assim, né? Tipo, fingindo que tá tudo bem. Então, o quanto que a gente também não passa por cima do que é importante, do que é inegociável, para poder estar numa relação por esse medo de ficar sozinha. Por exemplo, muitas vezes eu já fui cortada de alguns trabalhos por não ter a família, mamãe, papai e filhinhos, porque não é comercial, não é vendável, né? Você mostrar uma família que é uma mulher com dois filhos. Cadê o pai? O que aconteceu, né? Assim, são perguntas que a gente se faz automaticamente e depois eu refleti: caramba, é verdade. E aí eu fui vendo lugares de que, então, é que a gente queria que fosse, né, tivesse ali. Então, quantas mulheres, né, não passam por cima de todas as violências que sofrem para estar dentro disso que é a família, ou que esperam da família, ou que os filhos querem, que é a família junto, né, assim. Com certeza, com certeza. Uau! Eu não sou mãe, mas eu acessei esse lugar da maternidade num último relacionamento, onde o meu ex-namorado, ele, toda vez que a gente estava em crise na relação, a solução era ter um filho. Eu queria muito ser mãe e ele me permitia acessar esse lugar, mas ao mesmo tempo, no momento da crise, eu acho tão difícil, né? Tá ruim e aí vai vir uma outra pessoa para ficar pior ainda, né? Porque não é sobre isso. E aí foi muito louco, porque começou a cair minha ficha de que ele não me via como uma companheira, ele me via como um corpo para produzir um filho que seria dele, sabe? E isso foi me machucando muito, assim, eu fui percebendo que ele não tinha amigas mulheres,
E eu comecei a perceber que ele não estava admirando as mulheres, que era um cunho completamente sexual ali. E como ele reduzia a nossa relação a isso, sabe? Então, assim, até o fim da relação, até o término, no dia do término, ele falou: não, mas a gente vai morar numa casinha, e você, os nossos filhos, e como isso mexia comigo. Aí, recentemente, eu vi uma foto que era o ciclo de vida da mulher na sociedade, que a mulher é invisível, e aí ela se torna mãe, e aí ela vira invisível de novo. E era exatamente assim que eu sentia, sabe? Que eu só iria existir naquela relação se eu fosse mãe. E ele ia me manipulando, assim, dos jeitos muito loucos, assim, desde, tipo, acabou pra você, você não transa com mais ninguém, agora você é mãe dos meus filhos. Era muito difícil sair daquela relação, principalmente por conta disso, sabe? E como eu, nesse momento, estou olhando para esse lugar da maternidade com muito mais carinho, sabe? Porque é muito solitário ser mãe, né? Cai sempre no colo da mulher. Você falou da manipulação e da chantagem, é um lugar muito cruel, porque eu já tenho filhos, mas eu também tenho as minhas atualizações dos meus sonhos, de morar na natureza e ter um cara que também tenha filhos e cresça todos juntos, assim, né? E quando a gente está passando por esse momento de crise ou de pensar em sair da relação, o cara ele vai justamente nesse calcanhar de Aquiles, nesse ponto fraco, nesse lugar que você sabe que você é muito vulnerável. A crueldade é essa, é pegar um momento, algo que você sabe que você vai se derreter, que você vai voltar atrás, que você vai se vulnerabilizar, e aí mexe com os seus medos, né? Mexe com o seu pertencimento, mexe tudo. Então, assim, eu fico muito atenta se durante uma briga, na hora da briga, a pessoa vem com esse cenário de idealização, porque, na verdade, a gente cria esse cenário de idealização para não enxergar a realidade nua e crua que está ali diante, né? Daquilo que eu tento controlar para não sentir, né? Agora, o que é interessante é falar que a própria maternidade, nesse lugar monogâmico e nuclear e fechado, né, uma mulher tendo que dar conta dos filhos, dar conta da casa, dar conta de tudo, é uma estratégia, né, patriarcal de minar a mulher. E também, assim, você começa a estudar um pouco mais, você vê, né, que começou esse lugar da mulher virar a mãe e de garantir que o filho fosse filho realmente daquele cara e não de outros caras. Então, aí traz a monogamia para a mulher para garantir que a herança ia ser, né, passada, né? E você começa a estudar sobre o patriarcado, você vê que é uma estrutura de dominação e de silenciamento e violência do corpo da mulher. E o quanto que isso não é feito em cima da mulher mãe, né? Então, assim, quando eu comecei a viajar o Brasil, né, com os meus grupos tanto de educação parental quanto de mulheres, eu vi que todas as mulheres estavam culpadas. As que estavam trabalhando, as que estavam em casa, as que tinham babá, as que estavam sobrecarregadas e não tinham. Então, assim, é um lugar que eu compreendi que não é uma falência pessoal, é uma falência sistêmica para manter essa mulher controlada, porque a maternidade ela pode ser muito abusiva para a mulher, para a vida sexual dela, para os desejos dela, né? Então, assim, eu abri mão de uma carreira promissória, de um contrato promissor para ser mãe, né? E até hoje lido com as consequências disso ou não, né? Mas, assim, a maternidade, do jeito que a gente está vivendo hoje, é completamente abusiva e é por isso que as mulheres estão esgotadas mesmo, né? E é claro, compreender que, assim, o que eu estou fazendo é uma limpeza de caminho, é uma limpeza de terreno para que a minha filha pegue isso mais limpo, mais leve. Então, assim, algumas coisas eu não vou ver na prática, mas eu estou plantando essa sementinha de que para ela, ou se ela tiver filhos, isso vai ser muito melhor. Assim como eu já tenho muito mais privilégio do que a minha avó e a minha mãe. Então, eu sou positiva nesse sentido de educação e acho que a gente tem que falar mesmo, se posicionar mesmo. O ciclo da mulher na sociedade é nascer, ser invisível, se tornar um objeto sexual, se tornar mãe e voltar a ser invisível. Quase como se fôssemos feitas para fazer os homens gozarem e depois para produzir os filhos deles. Fora isso, é o nada mesmo. Invisível é adjetivo de 2 gêneros, que não tem visibilidade, que não corresponde a uma realidade sensível. É a pequenez por distância, ou nesse caso por diferenciação. Já mãe é substantivo feminino, mulher que deu à luz, que cria, ou criou um ou mais filhos,
local onde algo teve origem, é causa, fonte, largura do leito. Mãe é culpa, motivo, semente, é processo, é consequência, efeito, causa, fruto, defensora, cuidadora e protetora. Todo mundo tem mãe, mas não é preciso ser uma para caber. E também é preciso que todas as mães caibam. Não precisamos ser só mães. Precisamos que os homens nos enxerguem além de mães ou somente sexo.